Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais um Agricultura BR nesse 31 de agosto, quinta-feira. E nessa edição você vai ver aqui conosco que por conta do furacão, esse fenômeno climático lá nos Estados Unidos, o Harvey, teve aumento autorizado pela Petrobras aqui no Brasil. O que está acontecendo? Combustível dispara nos Estados Unidos, a gasolina disparou por lá, tem alta, movimentação de alta em relação ao petróleo, isso negociado em Nova York, isso tem esse reflexo sobre a alta da gasolina aqui no Brasil e reflexo também sobre a alta para milho, soja e todo o complexo soja lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouco a gente explica essa situação aqui no Agricultura BR. Você vai ver também a questão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que suspendeu nesta última quarta-feira, anunciou no final da tarde desta última quarta-feira, a suspensão de 4 plantas frigoríficas para exportação no estado de Tocantins. Tem ainda os primeiros números do DERAL para a safra 2017-2018 para o estado do Paraná, para a primeira safra. Tem redução em relação à expectativa, leve redução para a expectativa de soja e forte redução para a primeira safra de milho paranaense. Você ainda vai ter o Rotas e Vinhos, hoje o 6º episódio aqui no Agricultura BR, o 7º episódio aqui no Agricultura BR. Vai ter mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Olha, durante a última semana e esta semana, a Agricultura BR está apresentando o Rotas e Vinhos, uma produção impecável do Canal do Boi do Rio Grande do Sul, que está chegando ao fim. Amanhã é o último capítulo, mas nós temos hoje um episódio, amanhã tem ainda. E olha, tem feito muito sucesso mesmo, nós estamos gostando muito do retorno do telespectador, do público. E hoje nós vamos ter, durante esta edição do Agricultura BR, as informações, destaques para a uva, que nasce forte em solo gaúcho e o futuro tem tudo para ser ainda mais promissor. Os vinhos brasileiros estão presentes em mais de 20 países ao redor do mundo. Mais do que ações individuais, essa conquista é fruto de um trabalho coletivo, de gente que cresceu em meio a esse universo do vinho ou que descobriu uma paixão. Tradições familiares e um saber que associa tecnologia com intuição. Hoje você vai ter mais um capítulo mostrando um pouco dessa tradição, da intuição, do investimento, do trabalho, da pesquisa para transformar o Brasil, o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, em um polo de produção de vinho cada vez mais importante. Então, nessa edição, você tem esses destaques no Agricultura BR. Toda quinta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tradicionalmente, divulga o seu relatório de vendas e exportações. E teve comercialização ainda, um pouco de venda para a temporada 2016-2017. Lembrando que essa temporada tem o prazo final para os embarques neste dia 31 de agosto. A partir de então, passam a serem canceladas e refeitos os contratos para entrega na temporada 2017-2018. Esse relatório de vendas e exportações ele é referente ao movimento até a semana encerrada na última quinta-feira, dia 24 de agosto. Então acompanhe comigo que os Estados Unidos tiveram novas vendas. Veja só, vendas semanais de 123 mil ou saldo de 123.180 toneladas. Teve cancelamentos, mas teve vendas também. E aí o saldo foi positivo de 123.180 toneladas. Com isso, a safra alcança 60.840.000 toneladas de soja. Essa situação exposta aqui em relação a essas vendas de soja norte-americana faz com que os números fiquem realmente bem acima da expectativa que foi anunciada pelo relatório de oferta e demanda do próprio departamento nesse mês de agosto. Veja só, olha aqui os dados em relação às vendas, chegam a 60.840.000 toneladas, meta de exportação de 57.150.000 toneladas. Pelos números de acompanhamento em relação àquilo que está sendo embarcado, que é um outro relatório, vai ter realmente a conclusão desses embarques de 57.150.000 toneladas, deve superar inclusive esse número.
Olha, as vendas, o mercado tem bem muito aquecido, China tem comprado muita soja, aproveitado realmente esse preço mais baixo. Nesta semana, terça-feira, nós confirmamos vendas, os exportadores privados confirmaram vendas, trazíamos no Agricultura BR, na quarta-feira também. Nesta quinta-feira tem novas vendas, as que foram confirmadas hoje ao Departamento de Agricultura norte-americano são para destinos não declarados. Vamos ver que volume que é esse, nós trazemos aqui 132 mil toneladas, destino não declarado, campanha é a 2017-2018, evidente, só tem como ser para 17 e 18 mesmo, essas novas vendas, então para entrega já na safra nova, que a partir de 1º de setembro passa a ser chamada de, aí sim, de safra atual, a safra real de trabalho. E olha, toda essa movimentação, e agora que eu vou falar um pouco sobre isso, essa movimentação das exportações, das vendas, tem venda também para 17 e 18 no relatório, a gente mostrou a 16 e 17 porque está encerrando aí esse período. E aí vendas, né, avulsas para 17 e 18, mas tem um outro movimento muito importante, que eu falava na abertura do Agricultura BR, na chamada escalada de programa, que é o seguinte: o furacão Harvey, que é um furacão com um fenômeno climático que veio com muita força nos Estados Unidos, atingiu alguns estados, principalmente estados produtores de petróleo. A gente questionava quando que isso ia se refletir no mercado de commodities agrícolas. Nesta quinta-feira, tem um reflexo direto a respeito desse furacão para o mercado de commodities agrícolas e na vida dos cidadãos brasileiros de uma maneira geral. O que acontece? O furacão Harvey atinge as áreas de produção de petróleo e fez com que disparasse o valor da gasolina lá nos Estados Unidos. O petróleo sobe. O petróleo vinha subindo nas negociações em Nova York, eles vinham subindo, as duas variedades que são negociadas em Nova York, na Bolsa de Nova York, vinham subindo em torno de 2,5%, isso há cerca de 15 minutos. Isso reflete diretamente no mercado de commodities agrícolas. Por quê? Porque quando você tem o petróleo ficando mais caro, isso dá margem para que a soja e o complexo soja, principalmente pensando na produção de biodiesel, pensando na produção de óleo de soja, que é utilizado para essa finalidade, ela tenha margem para subir. Ganha margem para subir também o milho, porque o etanol para os americanos é feito de milho, então ganhou margem para subir também. Isso refletiu então, petróleo dispara, o petróleo subindo, gasolina disparando nos Estados Unidos, faz com que suba a soja, complexo soja lá na Bolsa de Chicago. Veja só, já temos alguns dias, nós temos mais de uma semana que a gente não vê esse movimento de alta com uma elevação como essa que você está vendo aqui na tela para a soja em Chicago. Posição de setembro vem a $9,33 por bushel, com alta de 1,13%. Novembro, $9,41 mais 50 por bushel, com alta de 0,88%. Janeiro, $9,50 por bushel, com alta de 0,84%. Assim vem os negócios com o soja em Chicago neste momento. Eu falava sobre o reflexo, né, do furacão Harvey sobre o preço do petróleo internacional, gasolina nos Estados Unidos, sobre as commodities agrícolas negociadas em Chicago. Vai automaticamente essa situação refletir também sobre a soja aqui no Brasil, mas não é só isso. A Petrobras autorizou a alta da gasolina aqui no Brasil, gasolina e óleo diesel, a partir desse 1º de setembro, sobem esses valores, eles sobem exatamente por conta do preço internacional que subiu em Nova York, sobe no mundo todo, e essa disparada dos combustíveis nos Estados Unidos por conta do furacão. Vai ter uma autorização de 0,6% de alta para o diesel, vale a partir desse 1º de setembro, 4,2% de alta na gasolina, preço autorizado de alta nas refinarias brasileiras a partir do dia 1º de setembro. Então, refletiu sobre as commodities agrícolas, sobre o cenário agrícola internacional e também sobre os combustíveis aqui no Brasil. Por falar em Estados Unidos, há uma expectativa agora ainda maior em torno dos números finais da economia norte-americana que estão sendo apresentados pelo Banco Central dos Estados Unidos, que já apresentou um aquecimento na economia de 3%. A estimativa dos analistas de mercado, dos economistas, era de que tivesse essa alta de 2,6% até 2,7%. Isso mexe com o mercado, vinha colocando o dólar para baixo hoje mais cedo. Vamos saber como é que vem agora. Vem bem para baixo agora, dólar abaixo de 3,15,
R$ 3,14 mais 9, queda de 0,41% para os negócios com dólar comercial aqui no Brasil. Essa é a situação que se tem em relação ao dólar, que vai acompanhando a trajetória da moeda no exterior, por conta dos dados da economia norte-americana, e também a questão das metas fiscais aqui no Brasil, que seguem em apreciação, seguem sendo votadas aqui no Congresso brasileiro. E o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, divulgou as suas primeiras estimativas para a temporada 2017-2018, falando da primeira safra. Você vai acompanhar comigo agora os dados relacionados à soja que deve ser cultivada no Paraná, já com final de vazio sanitário a partir do próximo dia 15 de setembro. Tendo condições climáticas, condições de solo, evidentemente, nós temos aqui esses dados que mostram uma situação de expectativa do DERAL frente à produção paranaense de soja, numa queda entre a temporada 16-17 para 17-18 de 324 mil toneladas. Veja comigo, acompanhe aqui os dados, nós temos aqui a temporada 16-17 com uma produção de 19.780.000 toneladas. A 17-18 deve cair para 19.460.000 toneladas da oleaginosa. Observem que nós tivemos essa apresentação de queda, 324.000 toneladas, mas quando nós pensamos na área que será ocupada com soja na temporada 17-18, nós vemos que realmente tem uma redução, porque a área com soja no estado do Paraná vai subir 3% de acordo com os dados apresentados pelo DERAL. Veja conosco aqui, a área com soja, de produção de soja no Paraná, aumenta de acordo com o organismo oficial do estado do Paraná. Na temporada 16-17, aqui trazendo aqui os dados, foram 5.260.000 hectares ocupados com soja, sobe para 5.430.000, 3% de elevação em relação a uma temporada e outra. Então, a área ocupada com soja é maior. Essa área maior com soja, ela, apesar da área com milho na primeira safra no Paraná não ser uma área expressiva, mesmo assim, há uma redução fortíssima na área de milho no estado do Paraná. A área de milho cai 33% e essa área, que é pequena de milho, de qualquer maneira, cai 33% e ela cresce sobre a área de soja em 3%. Claro, o produtor entende que é bem mais interessante, mais rentável ter soja do que milho na primeira safra, por isso que há uma elevação para as áreas de soja no estado do Paraná. Quem cai é a produtividade. Produtividade cai, a produção cai 324.000 toneladas, cai muito pouco, mas quem cai já com uma certa expressão é a produtividade esperada no estado do Paraná. Veja comigo aqui, produtividade, aí pensando aqui em sacas por hectare, ela recua. Observe que a 16-17 teve uma produtividade média alta no Paraná, 62,58 sacas por hectare. Para a temporada 17-18, mantém um bom nível, mas abaixo, evidentemente, de 59,68 sacas por hectare, uma queda de 5%, de acordo com os dados apresentados pelo DERAL neste último dia do mês de agosto. O DERAL apresentando aí o seu relatório em relação ao que deve acontecer com soja e também outras culturas. Em resumo, o estado do Paraná vai ter uma safra ligeiramente menor de soja na próxima temporada 17-18, que começa a partir de setembro a ser cultivada com uma produtividade menor e uma área de ocupação 3% superior à temporada passada, crescendo sobre as áreas de primeira safra de milho.
E agora nós vamos falar sobre armazenagem de grãos e também alguns silos, algumas situações inovadoras que têm melhor eficiência energética e que estão sendo apresentados lá na Expo Inter. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Paulo André. Você que é agricultor sabe como é importante preservar a sua produção. A Kepler Weber traz esse tipo de armazenamento inteligente para mais uma edição da Expo Inter. Bom, a Kepler este ano, nessa edição da Expo Inter, nós estamos trazendo a armazenagem inteligente. É um novo conceito, sobrepassa, que ele passa um pouco adiante da armazenagem tradicional, onde nós temos equipamentos pensados para reduzir, lógico, a perda de grãos, equipamentos pensados para estar mais próximos às necessidades ambientais e também da segurança do trabalho. Nós temos aqui uma unidade que está demonstrada aqui na foto, tem capacidade para 48 mil toneladas de armazenagem, onde os secadores são da nova linha de secadores Dryer, que tem uma eficiência energética superior, eles têm uma emissão de particulados inferior ao que a norma exige e tem, assim, também outras características, que é a maior uniformidade na secagem do grão, certo? Tudo isso está aliado também à questão das novas máquinas de limpeza, que são as máquinas rotativas, onde nós temos uma limpeza, uma pré-limpeza dos grãos, visando a retirada das vagens de soja, que é um problema muito grande que surgiu nos últimos tempos com as variedades novas da soja. Nós temos a unidade com todos os itens de segurança previstos na NR12 e na NPT 027 dos bombeiros. Nós temos a questão da redução de espaços confinados, onde você necessita de várias autorizações para entrar. Então, essa unidade praticamente não tem poços. O poço mais fundo da unidade tem apenas 2,80 metros. E os transportadores foram pensados, então, para que você tirasse praticamente toda a unidade para fora dos poços e túneis tradicionais. Então, essas são as novidades. A unidade tem outra coisa muito importante, que é a automatização. Ela é totalmente automatizada. Você entra com o produto na moega, a partir desse momento você vai parar com o produto dentro do silo, praticamente sem nenhum contato de pessoal na questão de operação da unidade. Então, o secador é automático, ele aciona toda a parte antes do secador e depois do secador, que seria o coração da unidade, é o secador. Então, é uma unidade nova, onde você tem conceitos novos e, assim, quem quer fazer uma boa armazenagem, quem quer evoluir com o conceito, que já evolui muitas coisas de colheitadeiras e plantio, tem que ter uma unidade inteligente de armazenagem. Tá? Eu queria aproveitar, então, para convidar a todos os telespectadores do canal do Boi para que venham visitar o nosso stand, que tem toda a infraestrutura para recebê-los e conhecer a armazenagem inteligente da Kepler Weber. Expo Inter você acompanha aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, tem muita informação, muita tecnologia para você. E agora eu falo a respeito de preços da soja nos últimos 30 dias nos portos brasileiros, nos dois principais portos de referência que são os responsáveis pelo maior volume de embarques. Eu começo pelo Porto de Paranaguá, que nos últimos 30 dias registra queda. Veja comigo aqui, queda de 2,8% nesse período. No dia 31 de julho, o valor era de R$ 72,00 a saca de 60 quilos. No dia 7 de agosto, recuava para R$ 70,00. Retomava um pouco no dia 14, vindo para R$ 70,50, mas voltou a cair no dia 21 de agosto para R$ 70,00, mantém nesse último dia do mês de agosto R$ 70,00 por saca, configurando perda aí de R$ 2,00 por saca ou 2,8%. Quem perdeu bem mais foram os valores de referência lá no Porto de Santos. Cai de R$ 72,00 para R$ 69,00, de acordo com a apuração, isso nos últimos 30 dias. É uma queda de mais de 4%, de acordo com a apuração. Veja só conosco aqui, nós trazemos que no dia 31 de julho, o valor da saca da soja no Porto de Santos, R$ 72,00 por saca de 60 quilos, 7 de agosto, R$ 70,00, dia 14 de agosto, R$ 70,00, mantendo o valor do dia 7, depois no dia 21 caiu para R$ 69,50 e agora no dia 31 de agosto cai mais um pouco para R$ 69,00 a saca de 60 quilos, aqui perdendo R$ 3,00 por saca ou queda de 4,7% para os valores negociados no Porto de Santos.
Olha, o Agricultura BR, o canal do boi, está preparando uma novidade para você. E para você que é produtor de soja, produtor de milho, que é agricultor, você vai gostar muito. Sabe por quê? Porque é uma parceria firmada entre Canal do Boi e a ProSoja de Mato Grosso do Sul, duas instituições que têm no seu histórico uma fundamentação muito forte para inovação, para tecnologia e principalmente difusão dessas informações ao produtor rural. O Canal do Boi tem toda a tradição, toda a situação de trabalho junto ao produtor rural em todo o Brasil, levando informações, levando também tecnologia e também situações de negócios rentáveis ao produtor rural, através dos leilões, através das ofertas que acontecem aqui e as informações que acontecem nos nossos programas de jornalismo que garantem ao produtor a melhor informação e com isenção. O Canal do Boi, sempre a gente lembra, né? Aqui, inclusive, o slogan do Agricultura BR, a inteligência e a transparência. Essa transparência que o Canal do Boi tem com o produtor rural, que você só encontra aqui. A ProSoja também com forte inovação, sempre trazendo dados importantes, inovando, melhorando a maneira de apurar números, de conseguir ter estudos aprofundados que atingem e podem melhorar a produção de agricultores em todo o Brasil, produtores de soja, produtores de milho. E é por isso que essas duas instituições firmaram essa parceria tão importante, nascendo Caminhos da Produção, que nas próximas semanas você vai conhecer aqui na nossa programação do Canal do Boi. Eu lembro que um dos eventos que nós vamos ter esse ano é o lançamento oficial do plantio da soja, que acontece no próximo dia 18 de setembro, na fazenda J. Basso, em Ponta Porã. Você que estiver no estado, é importante você participar, você que é agricultor. Nossa expectativa é receber 500 pessoas na J. Basso. Se você não puder ir, estiver em outra parte do Brasil, não tem problema, porque vai ter transmissão aqui total pelo Canal do Boi dentro do programa Agricultura BR. E já que eu falei de Mato Grosso do Sul, claro, né, o Centro-Oeste, vou falar agora um pouco a respeito das expectativas para o plantio da safra da soja. Ora, eu dizia que o plantio oficial vai acontecer nesse dia 18 de setembro no estado do Mato Grosso do Sul. Ocorre porque a J. Basso, uma fazenda com uma tecnologia investida muito forte, tem a situação de conseguir ter umidade de solo por conta da irrigação que é feita na propriedade. Então, a gente tem a garantia que por lá vai acontecer mesmo evento nessa data. Agora, em relação aos demais estados, o Mato Grosso do Sul inteiro, o Mato Grosso, o Paraná, que começam, São Paulo também, que começa esse cultivo, está liberado a partir do dia 15 de setembro, há uma preocupação em relação à umidade de solo e à precipitação de chuva, se elas vão acontecer ou não. A Nadiara Pereira nos fala agora qual que é essa expectativa no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. O tempo seco tem ganhado força sobre o interior do Brasil, tem garantido tempo aberto, baixos níveis de umidade relativa do ar e altas temperaturas sobre a área central do Brasil. Isso tem deixado o solo cada vez mais seco e também preocupa já os produtores de soja que querem iniciar o plantio na segunda quinzena do mês de setembro. Por enquanto, a expectativa é de um retorno irregular das chuvas no próximo mês. A chuva até acontece a partir de meados do mês, mas de forma muito isolada e com baixos acumulados. A chuva que vem mesmo para garantir umidade no solo para o plantio da soja deve ocorrer só a partir de outubro. Então, a gente pode ter um atraso aí nesse início do plantio, principalmente em relação ao ano passado. Por enquanto, o solo está bastante seco, grande parte aqui do estado de Goiás e também de Mato Grosso apresentam índices aqui abaixo de 10%. E apenas no sul de Mato Grosso do Sul e leste do estado é que o nível de umidade no solo está um pouco mais elevado. Agora, para os próximos dias, não tem previsão de chuva sobre todo o centro-oeste do Brasil. A situação se repete no próximo período, que vai até o dia 10, e pelo menos até o período que vai até o dia 15, não tem previsão de chuva significativa sobre a maior parte da região. Nesse terceiro período, do dia 11 ao dia 15, até volta a chover, mas só aqui no sul de Mato Grosso do Sul. Essa chuva ela não consegue se espalhar para o restante da região. Aí, a partir da segunda quinzena, aos poucos, a umidade da Amazônia começa a se espalhar pelo interior do Brasil e traz algumas pancadas de chuva para a área central. Mas não é aquela chuva volumosa. Infelizmente, o mês de setembro deve fechar com chuvas abaixo da média sobre o centro-oeste do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já!
A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Fortenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sobre receituário, consulte um agrônomo. Divulgou a sua primeira estimativa para a temporada 2017-2018, trazendo uma forte redução, que já é uma área pequena, mas diminui muito a área que será ocupada com a primeira safra de milho no Paraná. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto e ainda hoje, você já sabe, a gente vai conferir mais um episódio, mais um capítulo da série Rotas e Vinhos aqui no canal do Boi, conhecendo um pouco mais sobre a produção brasileira de vinho, conhecendo um pouco mais a respeito dessa forte produção que já ganha 20 países. Então fique conosco, se você quiser participar do programa, comentar o programa, falar o que você quer ver nele, comentar a série Rotas e Vinhos também, é simples, participe pelo WhatsApp 67 99656 2266, 67 99656 2266 é o nosso número de WhatsApp, então participe conosco, nós vamos para o intervalo e voltamos já. E uma audiência pública no Senado brasileiro discutiu o Plano Agrícola Pecuário. Vamos saber um pouco de como que foi essa conversa no Senado Federal com a repórter Camila Xavier. No lançamento do Plano Safra, o governo anunciou 190 bilhões de reais em recursos para o setor agropecuário na safra 2017-2018. Por meio desses recursos, médios e grandes produtores poderão acessar o crédito rural até 30 de junho de 2018. O valor atende às demandas do setor. O diretor substituto da área de créditos e estudos econômicos do Ministério da Agricultura, Antônio Moraes, detalhou as linhas de financiamento e destacou que haverá uma taxa especial para ações de inovação tecnológica no campo. Referi não são os programas de investimento com recursos do BNDES. Esses continuam, foram expandidos, fortalecidos. O que eu me referi é uma linha de investimento, fora dos programas de investimento, é uma linha de crédito para investimento, uma linha geral de crédito para investimento, cuja fonte de recursos são os chamados recursos obrigatórios, recursos oriundos dos depósitos à vista, que os bancos são obrigados a emprestar para a agricultura. No que se refere a essa fonte, ao uso desses recursos dessa fonte, é que houve a decisão de não contemplar investimentos. Então, quem quiser fazer investimentos nessa linha geral de investimentos, dissociado de programas de investimento, ele terá que fazer o uso de recursos do mercado, recursos livres do mercado. Dentro do Plano Safra, uma das principais reclamações foi o atraso na liberação dos recursos do seguro rural. Até agora, o governo repassou 180 milhões de reais dos 400 milhões que estavam previstos. O assunto foi discutido numa audiência pública aqui no Senado. O que foi programado para esse ano dos 400 milhões saiu em janeiro 90 e em agosto mais 90. Então o que nós temos até agora são 180. Acontece que no período que o produtor vai mais usar é agora, né, desse segundo semestre para frente, para a safra de verão, ele precisa contar com esses recursos para o seguro, principalmente setores como café, fruticultura, né, é importante que eles tenham essa disponibilização desse recurso agora. A Confederação Nacional da Agricultura cobrou a agilidade do governo, porque os produtores estão tendo que arcar sozinhos com o custo do seguro. Camila Xavier para o SBA. Olha, e o nosso amigo, engenheiro agrônomo Gleiton Medeiros, foi conhecer uma área de produção de milho lá no interior do estado do Sergipe e nos mostra agora um pouco como é que é essa produção. Do canal do Boi, Sistema SBA, estamos aqui mais uma vez em Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, com o produtor Josias aqui, visitando essa propriedade do milho. Esse ano promete ser a maior safra de milho aqui da região do Cealba e assim, trabalhando cada vez mais com altos rendimentos em produtividade para fazer a silagem para alimentação animal na nossa região. Josias, a importância dessa silagem e a importância de se ter tecnologia para colher o milho para a silagem. A importância da tecnologia é o avanço, né, a rapidez e fazer com segurança
e ter alimento na época da estiagem, né? E a silagem é completando a vantagem de você ter alimento o ano todo para o animal. Exatamente. Como vocês podem ver, ó, a qualidade do milho aqui em Sergipe esse ano tá ótima em relação ao ano passado. Essa região que ano passado choveu com estresse hídrico muito severo pela falta de chuva, esse ano estamos alcançando níveis recordes de produtividade. Então, pesquisa, tecnologia e informação para que nossos produtores produzam cada dia mais e melhor. Vamos em frente. Tá aí o Gleiton Medeiros, agrônomo, nosso colaborador, obrigado pela sua participação. Estava na propriedade do Josias Peixoto, que é agricultor e pecuarista também. Ali uma solução, né, para se ter alimento para os animais durante o ano todo no estado do Sergipe, que é muito importante. O processo de integração é bom para o solo, é bom para a rentabilidade, é bom para a garantia também da alimentação desses animais durante o ano todo. Pelo vento e pela temperatura que estava ali, parecia que estava anunciando chuva. Gravação feita nesta última terça-feira pelo nosso amigo Gleiton Medeiros. Obrigado pela participação. Um grande abraço para todos os nossos telespectadores no Sergipe e toda a região nordeste do país. Por aqui a gente segue falando a respeito de milho, agora falando a respeito do milho no estado do Paraná. Isso porque os números apresentados pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural do estado, ligado à Secretaria de Agricultura, eles trazem a estimativa de uma forte redução na área que será ocupada com milho na primeira safra. Já não é uma área muito grande, o Paraná concentra sua produção em segunda safra, é o único estado do sul que tem essa característica de produzir em segunda safra. Primeira safra é uma área pequena mesmo, mas ela cai muito, cai mais de 30%, e essa área ela acaba se convertendo para produção de soja. Vamos aos números então, mostrando produção, mostrando área e mostrando produtividade também. É o que você acompanha no Agricultura BR. Temos aqui a estimativa de produção de milho no Paraná na primeira safra, tá? Então, produção de milho na primeira safra. Eu vou até pedir para o nosso pessoal aqui da técnica, se puder colocar ali primeira safra no Paraná, é interessante para que o produtor rural enxergue bem isso. Olha só, 16, 17 em primeira safra, 4.930.000 toneladas de milho foram produzidas na primeira safra paranaense. Na 17, 18, caindo 37%, indo para esse número que a gente destaca agora, 3.110.000 toneladas. Estou falando aqui da produção de milho no Paraná em primeira safra, caindo 37%. Então, essa é a situação de queda no Paraná. A produção vai cair 37%. Mas por que cai tanto assim? Cai por conta dos preços do milho. Todo mundo sabe, o agricultor sabe bastante a respeito dessa situação, e vai ter, com essa produção menor, ela é um resultado direto de uma área menor. A área de milho de primeira safra no Paraná, ela migra praticamente de maneira integral para as áreas de soja e tem um recuo de 33% na primeira safra. Veja os dados comigo, olha só, o pessoal já trouxe para nós aqui a primeira safra no Paraná, isso mesmo, olha só, 16, 17 teve uma produção em primeira safra de 513.620 toneladas. A 17, 18, estimativa do DERAL, a primeira, 344.520 toneladas de milho. Isso representa uma queda de 33% entre a primeira safra 16-17 e a primeira safra 17-18. Então, produção com recuo de 37%, área com queda de 33%. Isso quase que justifica toda essa situação da produção mais baixa. O outro elemento que justifica essa queda de 37% da produção, além de ter uma área quase no mesmo número, de 33% abaixo, é a produtividade. A produtividade do milho de primeira safra no estado do Paraná, que reduz também. Veja só os números. Aqui conosco nós mostramos essa diferença. A 16-17 teve uma primeira safra com média de produtividade, sacas por hectare, de 160,05 sacas por hectare, 160 sacas por hectare. Ela cai quase 10 bolsas, cai para 150,71 sacas por hectare na 17-18, menos 6% de produtividade, considerando sacas por hectare no estado do Paraná, de acordo com os primeiros números apresentados para a safra 17-18 pelo DERAL. E olha, já que eu estou falando do Paraná, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo no sul do país que estava recebendo uma frente fria, havia expectativa de precipitações chuvosas. Quem fala sobre isso é Nadiara Pereira no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel.
Durante a quarta-feira, tivemos a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil. Esse sistema trouxe mais nebulosidade do que chuva e apenas algumas cidades gaúchas é que registraram pancadas isoladas e de baixos volumes de água. Tivemos o declínio da temperatura nesta quinta-feira. As temperaturas ficaram mais baixas durante a madrugada, ainda não devem se elevar muito ao longo da tarde, mas ao longo dos próximos dias a temperatura volta a se recuperar. O nível de umidade no solo é bastante alto em todo o sul do Brasil por conta das chuvas que ocorreram em meados do mês de agosto. O nível de umidade no solo chega a 100% nesta área em rosa do mapa e acima dos 70% na área em azul escuro do mapa. Agora, para os próximos dias, o tempo seco permanece sobre o Paraná e também sobre o interior de Santa Catarina. Em especial no Paraná, o tempo seco beneficia as atividades no campo. A finalização da colheita do milho, segunda safra, também da cana-de-açúcar e também aquelas áreas que já iniciaram a colheita do trigo. Em Santa Catarina, também esse tempo seco favorece as atividades no campo. Agora, no Rio Grande do Sul, vai voltar a chover no início da próxima semana. A partir da segunda-feira, a chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e vem com volumes maiores, principalmente para a região sul e também Campanha Gaúcha. As áreas mais atingidas devem receber pelo menos 30 milímetros ao longo do início da próxima semana. Quanto às temperaturas, o friozinho ele continua apenas em regiões serranas e também aqui nas áreas de fronteira. Mas a temperatura mal cai abaixo dos 10 graus, então não há risco para geadas em áreas produtoras. Ao longo do segundo período, entre os dias 6 e 10 de setembro, a chuva continua mais concentrada sobre o Rio Grande do Sul. E neste período, ela vem com baixos volumes de água, variando em torno de 5 a 10 milímetros em 5 dias. Na maior parte do Paraná e também de Santa Catarina, o tempo permanece mais seco nesses próximos 10 dias. Chegou a hora de ver o preço do milho. Vamos ver como anda sendo praticado o preço da saca do milho de 60 quilos na região sul do país, começando pelo estado de Santa Catarina, no acumulado de 30 dias. No dia 31 de julho, o preço da saca de milho de 60 quilos custava R$ 26,00. Já no dia 8 de agosto, R$ 26,50. No dia 14, não houve também nenhuma alteração, R$ 26,50. Já no dia 22, R$ 27,00 e no dia 30, R$ 27,25, tendo a variação de 4,80%. Já no Rio Grande do Sul, não houve nenhuma alteração. Vamos ver como é que ficou? No dia 31 de julho, o preço da saca de 60 quilos de milho custava R$ 26,00, que se estendeu até o dia 18 de agosto, R$ 26,00. Já no dia 24, R$ 26,25. E no dia 30, houve uma queda de R$ 26,00, tendo a sua variação de 0%. Já no estado do Paraná, o preço foi positivo. No dia 31 de julho, o preço da saca custava R$ 22,00. Já no dia 11 de agosto, R$ 21,75. No dia 17, R$ 22,00. No dia 23, R$ 23,50. E no dia 30, já houve um aumento de R$ 24,00, tendo a sua variação no acumulado de 30 dias de 9%. E olha, de acordo com o SIGA-MS, um sistema de informações extremamente moderno desenvolvido pela ProSoja do Mato Grosso do Sul, o avanço na colheita do milho na última semana foi de 7,1 pontos percentuais, fazendo com que a colheita agora atingisse 86, um pouco mais de 86% da área cultivada com cereal na segunda safra da temporada 2016-2017, o que faz com que a ProSoja acredite que já nas próximas semanas deve ter a conclusão total da colheita do milho no estado de Mato Grosso do Sul.
Uma colheita que deve render a maior segunda safra de milho da história do Mato Grosso do Sul, superando em muito a segunda safra 2015-2016, quando houve quebra no estado por conta da seca. Vamos aos números então, destacando aqui números da AproSoja. Temporada 15-16 teve a produção de 6.090.000 toneladas. Na 16-17, 9.180.000 toneladas. Um dado importante que destacamos é em relação à área. Até então, a AproSoja, o SIGA, vinha apontando para uma área ali de 1.740.000 hectares que foram cultivadas com soja no Mato Grosso, com milho, perdão, no Mato Grosso do Sul. E agora a estimativa aponta para 1.800.000 hectares cultivados com milho de segunda safra nesse momento no estado. E agora, muito próximo ao final da colheita, esses números devem ser confirmados. Vamos continuar falando de milho? Agora falando de milho no mercado futuro nacional. O Brasil não tem muita tradição em mercado futuro, mas temos negócios por lá. Vamos trazer essa informação aqui na Agricultura BR. Normalmente nós temos alguma liquidez só na posição de mais curto prazo. Nós temos as duas de mais curto prazo com alguma liquidez, trazendo alguma informação para o mercado. Posição de setembro com 3.690 contratos negociados a R$ 27,66 a saca de 60 quilos. Uma alta de 1,95%. Novembro, 1.820 contratos negociados no momento a R$ 29,56 a saca de 60 quilos, com alta hoje, alta de 2,64%, aqui já representando também, de certo modo, uma reação, aqui no mercado futuro nacional também, esboçando aí uma reação em relação ao cenário internacional, que tem disparado do preço de petróleo, tem a situação também em relação ao milho, né, as commodities agrícolas acompanhando nos Estados Unidos essa alta, essa explosão no preço dos combustíveis para os norte-americanos, e aqui começa a ter também algum tipo de reflexo. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. E, finalmente, as vendas do milho na temporada 2016-2017 alcançaram a meta de exportação, que foi também estimada pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Eu lembro que os números que nós vamos trazer agora no Agricultura BR são a movimentação na semana encerrada no dia 24 de agosto, portanto, até a última quinta-feira. Veja comigo, então, os dados de venda para milho norte-americano na semana encerrada em 24 de agosto. O saldo semanal, considerando vendas e cancelamentos, foi de 188.368 toneladas. A safra totaliza 56.760.000 toneladas de milho, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em seu relatório de vendas e exportações. Esse número, ele garante que os norte-americanos conseguiram bater a meta de exportação para a temporada 2016-2017, superou em pouco mais de 100 mil toneladas. Vamos ver isso? Vendas, você já viu, totalizou 56.760.000, e aí você lembra comigo a meta, 56.520.000 toneladas, ali 240.000 toneladas a mais, lembrando que os embarques dessa temporada vão até esse dia 31 de agosto. Então, Estados Unidos agora precisa saber se consegue embarcar essa quantidade de milho. Vinha com bom acompanhamento a relação de embarque. Soja que tem um embarque, uma venda muito maior do que a meta de exportação. E aí, realmente, só na finalização dos dados que nós vamos saber como é que fica a situação para a soja. Mas voltando a falar de milho, que teve agora sim batendo essa meta de exportação, mercado internacional do milho, principalmente o norte-americano, com forte influência por conta do furacão Harvey, que vem fazendo estragos, principalmente nas áreas de produção de petróleo norte-americana, fez com que petróleo subisse nos Estados Unidos, as negociações
ações na Bolsa de Nova York e gasolina disparasse em território norte-americano. Vamos ver aqui, e também sobe aqui no Brasil, tá? Esse dado também é importante para você. Sobe a gasolina, sobe o óleo diesel. O caso da gasolina sobe 4,2% nas refinarias a partir desse 1º de setembro. Então vamos ver como é que está a situação do milho em Chicago. Olha só como sobe. Como tem os efeitos do furacão Harvey, nós temos aqui milho disparando. Petróleo sobe, sobe o milho. Posição de setembro, $3,37 o bushel, alta de 2,27%. Dezembro, $3,52 o bushel, mais 75, alta de 2,09%. Já a posição de março de 2018 vem a $3,65 mais 50 por bushel, com alta de 2,02%, alta forte para o milho, então, nos Estados Unidos. Lembrando que essa alta se justifica por conta do petróleo mais caro e do etanol nos Estados Unidos é feito com base de milho. Daqui a pouco, o Rio Grande do Sul, no próximo bloco, é destaque no Agricultura BR, porque você tem uma das maiores feiras do mundo aqui no nosso programa, a Expo Inter, que acontece em Esteio. Daqui a pouco, muita informação, muita tecnologia a respeito desse grande encontro da agricultura internacional. E já que eu falava do Rio Grande do Sul, ainda hoje você tem mais um episódio, o 7º episódio da série Rotas e Vinhos aqui no Agricultura BR. Tem toda essa beleza do Rio Grande do Sul, essa produção, essa tradição também que cada vez mais o mundo conhece. Já está em 20 países os vinhos produzidos no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós vamos trazer mais um destaque do Rotas e Vinhos aqui no Agricultura BR. Olha, a temporada 2017, 2018 está aí, o produtor rural está se preparando, está aí fazendo as suas aquisições e para isso você precisa ter acesso a recursos, acesso a crédito e é por isso que o Adriano Edival nos traz agora um recado muito importante. Ser produtor rural requer muito trabalho duro, não é mesmo? Acordar cedo, cuidar de todos os detalhes, lidar com muita gente, enfim, não é fácil. A Caixa sabe disso e oferece o crédito de custeio para dar uma força na hora de pagar tudo aquilo que o seu empreendimento precisa. São ótimas taxas de até 8,5% que você pode pagar com tranquilidade e se dedicar ao que mais importa, a sua produção. Conte com a Caixa para custear os insumos que você precisa para continuar produzindo. Procure um gerente Caixa ou acesse o site www.caixa.gov.br e conheça todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio. Chegou a hora do quadro Agroações e o Agroações de hoje destaca a atuação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que nesta última quarta-feira, dia 30 de agosto, fez uma forte atuação no estado de Tocantins, suspendendo 4 plantas frigoríficas à exportação por conta de denúncias de corrupção. Essas 4 plantas, essas 4 unidades, estão localizadas no estado de Tocantins e envolvem algumas empresas, entre elas o frigorífico Minerva, LKJ, Boi Brasil e Geonex Indústria e Comércio. Em relação a esses fatores, isso tudo acontece por conta das denúncias que envolveram também servidores públicos do Ministério da Agricultura em relação à fiscalização que deveria acontecer nessas unidades. Não é a primeira vez que o Ministério da Agricultura toma essa atitude, mas suspendendo, portanto, esses embarques dessas indústrias frigoríficas. Entre as empresas que eu citei, a principal delas é o frigorífico Minerva que tem a sua base de trabalho, o cenário
cenário internacional, portanto é um frigorífico com uma característica extremamente exportadora e nós vamos ver agora como é que as ações dessa indústria têm se comportado nos últimos 30 dias. É o que nós vamos mostrar agora. Você acompanha comigo aqui ações do frigorífico Minerva do dia 31 de julho a 30 de agosto. Em 31 de julho, R$ 12,40 o valor da ação. No dia 9 de agosto, R$ 12,60 o valor da ação. Em 14 de agosto alcançou seu maior valor, quase 13, chegou a R$ 12,97 o valor da ação do frigorífico Minerva. No dia 23 desse mês, R$ 12,48 e 30 de agosto, R$ 11,95 para os valores das ações do frigorífico Minerva. O destaque agora que nós trazemos é para o valor da ação do Minerva neste momento, ao vivo, lá na Bolsa de São Paulo. Minerva que vinha subindo hoje mais cedo, vinha ganhando valor a ação do Minerva. Acompanhe comigo, agora inverte a coisa, agora vem para queda. Queda de 0,5% para as ações do frigorífico Minerva neste momento. Nós temos agora, Minerva já chegou a essa ação aqui, negociada sobre a sigla BIF3, BEF3, hoje já chegou a R$ 12,14, portanto vinha ganhando hoje mais cedo. E agora nós temos os efeitos dessa denúncia e veja só, agora é em R$ 11,89 o valor da ação, perde nesse momento 0,5% os valores das ações do frigorífico Minerva, destaque do Agroações deste Agricultura BR. A Expo Inter é um cenário onde se apresenta tecnologias, inovações, novas técnicas também, mas também muito debate. E são esses debates que fazem com que haja o desenvolvimento necessário no campo e também para a política no campo. É por isso que a Comissão de Assuntos Fundiários esteve reunida por lá e é o que você vai conferir agora na reportagem de Paulo Andrei. Além dos produtos e expositores, na Expo Inter existe um espaço para se falar de vários temas. Foi assim durante a realização da reunião da Comissão Fundiária. Nós conversamos com o seu presidente, Paulo Ricardo Dias, que nos contou o que foi trabalhado nessa comissão. Nós temos uma participação forte de produtores de todo o estado e também a presença de algumas autoridades para tratar de temas técnicos relativos a todos os setores. Na minha área, o tema fundiário, nós aproveitamos para fazer uma reunião fundiária com um caráter um pouco diferente, fizemos uma espécie de seminário, aproveitando a participação do deputado federal Afonso Ran, do federal Luiz Carlos Reis e do deputado Alceu Moreira, que têm sido protagonistas no Congresso, têm sido vozes importantes na defesa do direito de propriedade. Então eles nos trouxeram os seus trabalhos, as principais modificações que tiveram a nível de legislação e repercussão disso no nosso estado. E o que a população pode esperar de reuniões como essa durante toda a Expo Inter? Especificamente da questão agrária, né, nós fizemos uma análise da conjuntura política nacional, que interessa a todos, linkando isso à questão fundiária, detalhamos alguma legislação importante, algumas repercussões importantes, como foi o reconhecimento do parecer vinculante por parte da Advocacia Geral da União, no caso das condicionantes da Raposa Serra do Sol, que atinge a questão indígena. Também fizemos um debate no julgamento que está em curso da ADIM no Supremo Tribunal da inconstitucionalidade do decreto 4887, que versa sobre a questão quilombola. Tratamos de questões de segurança do campo direto, porque, claro que nos preocupa muito a questão do abigeato, do roubo de gado, do roubo de insumos, do roubo de transformadores, mas também a questão pessoal. Então, o deputado Afonso Ran, que é autor da Lei 13.330, que modificou o enquadramento penal dos crimes de abigeato,
também está com uma proposta nova, um projeto novo, que possibilita o uso de arma de fogo por parte dos produtores rurais nas suas propriedades. Isso não é a nossa intenção de estar nos armando para qualquer tipo de coisa, senão de defesa nossa, pessoal, dos nossos familiares que vivem conosco nas nossas propriedades, dos nossos colaboradores, haja vista a insegurança que traz no campo com relação a esses tipos de crime. Então tudo isso foi analisado, foi abordado e certamente em outros setores, em outras áreas, haverão novas reuniões e novos debates. Expo Inter, você confere no Agricultura BR ainda hoje mais informações. E olha, entre em contato conosco. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266, 67996562266. Entre em contato, comente o que você quer ver no programa, mercado, clima e muito mais. Comente também a série Rotas e Vinhos, porque daqui a pouco a Agricultura BR traz o 7º episódio dessa série que você está acompanhando desde a última semana. E olha, é um sucesso no Brasil inteiro. A gente tem gostado muito do retorno, das mensagens que as pessoas têm mandado. Obrigado pela sua participação. Realmente um trabalho show da equipe do Canal do Boi lá no Rio Grande do Sul, que você confere mais um episódio daqui a pouco, depois do intervalo. E olha, a uva nasce forte em solo gaúcho. E o futuro tem tudo para ser ainda mais promissor. Para se ter uma ideia, os vinhos do Rio Grande do Sul já atingem 20 países pelo mundo. É um trabalho que ele é voltado e ele é fruto direto da ação individual de cada um, das famílias, mas principalmente de um coletivo que investiu, que trabalhou e que teve ações para fazer com que a Serra Gaúcha e as demais áreas de produção tivessem a qualidade que a cada dia que passa é maior. É o que nós vamos conferir agora nesse 7º episódio da série Rotas e Vinhos. Pedacinho da Itália dentro do Brasil. Os descendentes de italianos transformaram a Serra Gaúcha no maior produtor de vinhos do país. Quando começou a colonização italiana, trouxeram as variedades mais primitivas, as americanas, né? Bordeaux, Isabel, Niágara. Então, essas foram as primeiras uvas que se produziu aqui na nossa região. E no Rio Grande do Sul também, né? Com o passar do tempo, aí a atividade começou a sofrer influência das variedades europeias. Começaram a entrar no Brasil multinacionais, lá pela década de 70, 75, por aí. E isso aí incrementou a produção de vinhos finos. A uva aqui tem valor internacional. Chega para produzir vinhos premiados no mundo inteiro. Em 10 anos, já são mais de 2.500 condecorações. E sabe onde tudo começou? Bem aqui. Nessa propriedade de Flores da Cunha foram cultivadas as uvas que deram origem aos primeiros vinhos finos do Brasil, em 1929. A partir daqui, a região da Serra se desenvolveu e hoje é referência no mundo todo. Nos últimos 10, 15, 20 anos, a gente vem acompanhando e participando de forma em especial, como enólogo, como degustador de concursos internacionais, que eu já tive a oportunidade de participar, a evolução da qualidade do produto brasileiro, sendo desde espumantes, vinhos, enfim, todos os derivados da uva e do vinho, onde o Brasil inscreve amostras, concorre a nível internacional
nós sempre temos premiações. Significa dizer de quê? Você bem colocou, o produtor da uva, a vinícola, o enólogo, o processo todo industrial está fazendo a sua parte. Está melhorando cada vez mais a qualidade do produto. E isso faz com que nós consigamos competir de igual para igual em termos de qualidade no mercado. O que muitas vezes nos deixa deficitários e com uma competência desigual no mercado, muitas vezes são as cargas tributárias atribuídas a cada país de origem de cada produto. Para citar como exemplo, a gente tem países aqui do Mercosul que têm uma carga tributária muito inferior do que a nossa na sua base de produção. Consequentemente, esses produtos chegam aqui no mercado brasileiro com valores muito inferiores ao que nós temos aqui. Então, por isso que o consumidor, que o cliente pergunta, por que o vinho brasileiro é tão caro? Não, a gente tem o custo Brasil, não é só o vinho que é caro se produzir no Brasil. Praticamente toda a economia no Brasil ela é mais cara do que em outros países. Mas conquistar esse mercado exigente não é tarefa fácil. É preciso dedicação, pesquisa e, acima de tudo, vontade de fazer mais e melhor. Características que os imigrantes italianos têm de sobra. José Venturini começou a trabalhar na vinícola que hoje é dono como estagiário. A faculdade de enologia trouxe conhecimento que, aliado a essa paixão, se transformou num grande negócio. Então, começamos em 5 sócios aqui. Com o passar dos anos, uns por motivos familiares, outros por motivo de doença, foram desistindo da atividade e nós fomos comprando a parte deles. Aí, hoje, a vinícola é basicamente, são 2 proprietários, que é a família Góes de São Paulo, de São Roque, né? E a família Venturini aqui de Flores da Cunha. A Vitivinícola Góes, lá em São Paulo, na cidade de São Roque, eles têm uma unidade para envase de vinhos. Envasa e faz toda a distribuição para todo o Brasil. E nessa unidade aqui, então, a gente produz o vinho base para mandar para São Paulo em carro-tanque, lá envasa e distribui. Hoje em dia, é muito difícil tu querer fazer todas as etapas da cadeia. Então, para nós, essa parceria com a Góes foi uma coisa que alavancou muito o nosso negócio, né? Então aqui tem a produção da uva, tem a produção do vinho e nós estávamos longe do centro do país, que é o mercado consumidor. Então, com essa parceria com a Góes, a gente tem acesso fácil lá ao mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil, né? É na tranquilidade do interior de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, que está localizada a Casa Venturini. A Terra do Galo, lugar onde as tradições e mitos da imigração italiana são caprichosamente preservados. Os fundadores da vinícola não poupam esforços para elaborar e oferecer vinhos premiados nacional e internacionalmente. Nós gostamos muito. Amanhã, sexta-feira, você vai acompanhar o último episódio do Rotas e Vinhos. Essa primeira rota, né? Esse primeiro roteiro desenhado sobre a Serra Gaúcha, sobre o Rio Grande do Sul. Esse que trouxe um pouco da cultura gaúcha, muito da cultura dos imigrantes que promoveram o Rio Grande do Sul e a produção brasileira de vinho ser o que é. Então não perca, amanhã, sexta-feira, o último capítulo, o último episódio da série Rotas e Vinhos. E daqui a pouco no Agricultura BR você tem as últimas informações a respeito do mercado da soja, o que vem acontecendo no cenário internacional e os efeitos sobre os valores praticados aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E as regiões Norte e Nordeste têm passado pelo período mais seco do ano, como acontece anualmente, né, naturalmente, nas regiões nesse período. Acontece que, além da seca, isso tem promovido algumas queimadas nas duas regiões, o que tem deixado produtores rurais e as comunidades em alerta. Quem fala a respeito de como é que fica a previsão do tempo por lá é Nadiara Pereira.
Nesses últimos períodos, o tempo seco tem predominado em grande parte do norte e do nordeste do Brasil. Com isso, a maior parte dos estados apresenta déficit hídrico em toda esta área em vermelho do mapa. No norte do país, o que mais preocupa é o nível dos rios, que está muito baixo. Principalmente o Rio Madeira está com um nível abaixo da média para esta época do ano. Isso preocupa especialmente para o escoamento de grãos entre Rondônia e o estado do Amazonas. Agora, nesses últimos períodos, tem chovido mais no extremo norte do país, especialmente em Roraima, em norte do Amazonas, e também aqui na faixa leste do Nordeste. Para os próximos períodos, a situação não muda muito. Nesses próximos 5 dias, a chuva mais forte atinge o oeste e norte do Amazonas e o interior de Roraima. Aqui no Nordeste, a chuva se concentra mais sobre a faixa leste, atinge principalmente o litoral da Bahia, Sergipe e também Alagoas, com volumes um pouco mais expressivos. No sertão nordestino e também toda a metade sul da região norte, o predomínio ainda vai ser do tempo mais seco. Ao longo do segundo período, a situação não muda muito, a chuva se concentra mais entre o Amazonas, Roraima, algumas áreas aqui do norte do Pará e também no Amapá, e no Nordeste chove sobre a faixa leste e também sobre o norte do Maranhão. No decorrer do terceiro período, o padrão de chuva também muda pouco. A chuva até se espalha um pouco mais aqui pela região norte, chegando ao Acre e partes de Rondônia, só que é uma chuva de baixo volume acumulado. São pancadas muito isoladas que não ajudam principalmente na recuperação de nível de rio. Agora, sobre o Nordeste, a chuva não dá trégua, principalmente na faixa leste. A chuva será mais persistente e ajudando na manutenção da umidade no solo nestas áreas do mapa. Hoje eu encerro por aqui minha participação. Eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até mais! Até amanhã, Nadiara. Uma boa tarde para você. E por aqui o Agricultura BR segue trazendo destaques. Sendo o preço cotado da soja de 60 quilos na região sul do país, começando pelo estado do Rio Grande do Sul. Lá no acumulado de 30 dias, a variação era negativa. No dia 31 de julho, o valor da saca de 60 quilos da soja custava R$ 66,50. Já no dia 7 de agosto, houve uma queda, R$ 64, que se estabilizou até no dia 15 de agosto, a R$ 64. Já no dia 25, R$ 65, que se estendeu até no dia 30 de agosto, R$ 65, tendo a sua variação negativa de 2%. Vamos ver como que está no estado do Paraná? No dia 31 de julho, o preço da saca de 60 quilos de soja custava R$ 65. No dia 7, houve uma queda, R$ 62. Já no dia 15, R$ 62,50. No dia 25, R$ 63. E no dia 30 de agosto, R$ 63,50. No acumulado de 30 dias, sua variação negativa, também de 2%. Você acompanha na Agricultura BR agora como é que estão os fundamentos para a soja na Bolsa de Chicago. Lembrando que o furacão Harvey tem trazido uma série de efeitos globais. O primeiro efeito que traz é a alta do petróleo. A alta do petróleo fez com que disparasse o preço da gasolina em território norte-americano. Com isso, as commodities agrícolas, principalmente o complexo soja e o milho, lembrando que o complexo soja tem o óleo de soja, tem a soja mesmo utilizada para a produção de biodiesel, tem também o milho, que é utilizado para produzir etanol. Com a gasolina ficando mais cara, teve aí volume, teve situação para que soja subisse na Bolsa de Chicago. Estava subindo há pouco na Bolsa de Chicago, continua em alta, é uma elevação que nós já não vemos há muito tempo. Vem praticamente nos maiores valores da negociação do dia, posição de setembro com alta de 1,57% a 9 dólares 37 centos o bushel, novembro 9 dólares 44 centos o bushel, alta de 1,20%, janeiro de 2018, alta de 1,19% a 9 dólares 54 centos por bushel.
Esse é um efeito interessante aqui para o Brasil em relação ao furacão Harvey, que faz com que o petróleo, a gasolina suba nos Estados Unidos. O efeito negativo no Brasil é que, com isso, o combustível sobe internacionalmente. A Petrobras autorizou a alta nas refinarias, eu repito esse valor, 0,6% de alta nas refinarias para o diesel e 4,2% de alta para o preço da gasolina a partir deste 1º de setembro. Vamos ver como é que vem o dólar. Dólar comercial vinha caindo, vinha abaixo de 3,15, continua R$ 3,14 mais 2 para a moeda norte-americana, com queda de 0,63%. Olha, com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Nós voltamos logo mais às 17h20, porque você já sabe. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma excelente tarde e até mais.